Tudo na bênção? Que bom que na vida de 5 pessoas está na bênção. Glória a Deus. Me perdoe aí a roupa amassada. Não está me amassando não, viu? Porque passei o dia todinho com essa blusa aqui. Queridos, eu estou muito feliz com tudo que nós vivemos ali em São Paulo. Muitos irmãos, se duvidar, foi a maior caravana que a gente teve lá, foi da nossa igreja, não é? E é lindo de ver o investimento das pessoas para poder realmente beber tudo o que a gente pôde experimentar ali. Eu sei que muitos estiveram acompanhando online e eu creio que vocês também foram imensamente edificados. Cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com nossos líderes ali, eu fico ainda mais em crise com o nível de intencionalidade da vida deles para a obra de Deus. Meu Deus do céu, eu fico assim maravilhado mesmo. Nossa querida pastora Rebeca, por exemplo, aos 70 anos de idade, vai iniciar uma nova igreja ali nos Estados Unidos. Quando muitos estão querendo se aposentar, a nossa pastora está restartando a vida dela. E nesse tempo, nós fomos tão ministrados assim, pela vida de tantos homens e mulheres de Deus naquela conferência. E nós já compramos a nossa do próximo ano, com um precinho especial. Para vocês terem uma ideia, o primeiro lote contemplava 2.000 inscrições. E eles abriram isso na quinta-feira à noite. Domingo já não tinha mais o primeiro lote. Né? Então, vai ser em um outro local, mais próximo ali de Campinas, um ambiente com mais de 5.000 leitos. As pessoas vão poder dormir lá. E, se não me falha a memória, eu creio que eu não estou enganado, mas o auditório com capacidade para 10.000 pessoas. Né? E o que mais me chama a atenção ali é a diversidade cultural. Pessoas de vários lugares do Brasil e outros até de fora do Brasil, com a mesma visão, né? Que é realmente disseminar o reino de Deus aqui na Terra. E é incrível como cada vez mais eu me convenço que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Amém, igreja? Então eu quero assim fazer um encorajamento mesmo. Muitas pessoas foram pela primeira vez. Eu confesso para vocês que eu não acredito que as vidas, elas são transformadas completamente em uma conferência. Não. O que eu acredito que realmente traz transformação para as nossas vidas é a nossa intimidade com o Senhor, é realmente a vida de discipulado, de transparência, de prestação de contas, de realmente viver essa intencionalidade enquanto igreja local. Mas eu sei o quanto é importante esses momentos, né? Claro que se a gente fosse viver só de conferência, a gente certamente não teria a formação de grandes líderes como nós temos. Mas essas conferências, elas vêm realmente assim para trazer ainda mais confirmação. E, para mim, o que mais me atrai para essas conferências é estar perto dos nossos pastores ali, ouvindo e vendo tudo que Deus faz na vida deles e através da vida deles. Então, eu quero encorajar, se você puder se organizar, eu tenho uma estratégia comigo. Eu, sempre que lança um primeiro lote, eu já compro as minhas inscrições. Né? Por quê? Porque quando chega próximo do evento, ela está o dobro ou o triplo do valor. Então, sai muito mais caro eu comprar na hora do que eu comprar antecipadamente. Né? Se, por um acaso, eu não for, o meu prejuízo ainda é menor do que se eu tivesse que comprar na hora. Vocês estão entendendo? E nenhum tem prejuízo, a não ser que não seja intencional em querer vender, de repente, a sua inscrição, caso você não possa ir. Porque sempre tem alguém que quer comprar
por um preço melhor, entendeu? Então, realmente, eu gosto de fazer logo, e alguns irmãos me pediram para comprar as deles também, eu já fiz a aquisição deles também. Então, eu quero, assim, realmente encorajar você. Se você puder, faça a aquisição logo da sua inscrição, para ser não somente um passo de fé. Eu já faço isso também como um passo de fé que vai dar tudo certo para eu estar lá, né? Eu já comecei bem, comprando minha entrada. Mas, assim, se você puder realmente, se essa for uma vontade que você tem, dê esse passo, que eu creio que quando a gente foca, dá tudo certo. Glória a Deus. Queria agradecer também todos os envolvidos nos cultos domingo. O pastor Matias trouxe uma mensagem assim tão poderosa, tão preciosa, tão impactante. E muito do que foi ministrado lá tem a ver com o que o pastor Matias trouxe no domingo, né, sobre realmente o preço de um avivamento, o preço para que você realmente possa ver o reino de Deus expandir. Sempre tem um preço a ser pago. E quando se fala de preço, normalmente, o nosso olhar materialista, a gente foca em valores financeiros. E o valor financeiro é só uma parte do preço que se paga, porque as nossas vidas, as nossas renúncias, tudo isso tem a ver com essa manifestação do avivamento do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. E o pastor Matias trouxe de forma assim muito profunda sobre a experiência de Paulo, né, nessa caminhada, onde tudo que ele considerava, né, de importante, ele realmente abriu mão para fazer a vontade do Senhor. E para a gente realmente viver um despertar sobrenatural, é necessário que a gente negue a nós mesmos para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Eu sei que para você, minha irmã, foi um grande desafio estar aqui, mas você se preparou, aceitou, isso é preço também que se paga. Concorda comigo, Átila? Então, nós estamos intencionais nisso, né? Então, eu queria agradecer mesmo de coração todo o envolvimento de vocês, né, na nossa ausência aqui, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre como identificar um Ló. Eu estava preparando aquela série de mensagens sobre companhia ou aliança, e naquele tempo eu comecei a refletir sobre a gente identificar, né, pessoas que a gente acaba se associando e que, na verdade, elas são Ló na nossa vida. E eu estou preparando uma outra mensagem que é como a gente identificar os Pedros nas nossas vidas, né? Porque enquanto Ló buscou seus próprios interesses, Pedro se arrependeu e voltou para Jesus com tudo, mesmo tendo negado Jesus, né? Vocês lembram um pouco sobre isso que a gente conversou nas mensagens. Então, eu quero trazer algumas características de pessoas que sinalizam que têm um perfil de Ló. E aqui nós estamos ministrando para líderes em treinamento, membros que têm essa revelação de cuidar de outras pessoas, talvez não nesse momento, mas está caminhando para isso. E é muito necessário a gente discernir sobre as pessoas com quem nós vamos nos associar. Então, uma primeira característica de alguém que tem um perfil de Ló é alguém que caminha contigo, mas não carrega o teu mesmo propósito. É muito comum as pessoas como vocês, que carregam riquezas espirituais, atrair pessoas para caminhar próximo de você. Hoje, a gente estava conversando e, na hora de fazer atividades físicas, é incrível como o nosso organismo, instintivamente, busca a zona de conforto. Mas o propósito do nosso organismo é o quê? Poupar energia. Porque ele não sabe quando que vai ter um novo momento de renovar essas energias.
Você, na sua mente, você faz uma programação de os momentos das suas refeições. Mas o nosso organismo, ele é instintivo, ele age apesar do que você pensa a respeito dele. Então, você não está fazendo nenhum tipo de raciocínio que seu coração está batendo agora. Você concorda comigo? E você pode até pensar, meu coração vai parar de bater agora. Ele vai parar de bater agora. E ele não vai responder, né? Porque tem certos estímulos que são inconscientes. São inconscientes. Então, a gente estava lá fazendo um exercício e, quando a gente menos espera, a gente está roubando a intencionalidade daquele exercício. Se você está trabalhando um músculo específico no seu corpo, existem movimentos que vão estimular especificamente aquele músculo. Mas, como traz uma sobrecarga para esse músculo, o seu organismo, de forma inconsciente, o seu organismo ele vai buscar um jeito de te levar para um nível de conforto, para te poupar energia. Eu não sei se é mania de cearense, mas todo canto que a gente chega, a gente já se escora logo, né? Bota o pé na parede. Está sempre buscando uma forma mais confortável de ficar, né? Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que se aproximam da gente, porque, normalmente, as pessoas se aproximam da gente para benefício próprio e somente isso. E somente isso. Não que a gente vá repelir essas pessoas. Não, nós não vamos fazer isso. Eu estou conversando com vocês sobre propósito de liderança. Tá? Quando a gente trata de cuidado pessoal, aí a gente vai para um outro viés. Mas, nesse momento, eu estou pensando enquanto líder. Você não quer ter um liderado sanguessuga, que só quer ser abençoado. Não, você como líder, tendo a revelação da missão de Jesus aqui na Terra, que morreu por todos nós, você vai querer compartilhar das suas experiências, do seu conhecimento, com pessoas que vão manifestar esse mesmo propósito. Afinal de contas, ovelha sadia sempre dá cria. Hoje a gente vive uma geração que não quer ter mais filhos, por quê? Porque dá trabalho. A realidade é que as pessoas não querem mais ter trabalho. E no que diz respeito a ministério, eu falo com muito carinho. Inconscientemente, as pessoas procuram a zona de conforto. Tá? Então, uma pessoa que caminha contigo, mas não carrega o mesmo propósito, é alguém que pode, assim como Ló, chegar em um momento que ele vai começar a concorrer com o teu propósito. Ele vai buscar te tirar do teu propósito. Então, eu quero ler rapidamente Gênesis, capítulo 13, que diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito. A gente está com os slides não aí, filha? Sério? Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Então, Ló ia com Abraão, mas quem era que tinha chamado? Ló ou Abraão? Abraão. Abraão. Eu sempre costumo dizer isso. Um corpo com duas cabeças. Você imagina? Tem alguém que trabalha em hospital aí? Minha irmã Vaguinha. Já pensou, irmã, tu está fazendo parto? E sai uma criança com duas cabeças? É normal isso? É uma anomalia. Então, um corpo com duas cabeças é uma anomalia. E a pessoa que tem o perfil de Ló,
ela vai concorrer contigo. Não é que você é mais importante do que o seu liderado. Não. Mas nós cumprimos propósitos. Entenda. Qual é um dos nossos propósitos? Agradar e glorificar a Deus. Esse é o propósito comum, ok? Mas tem certas situações que o meu propósito é um pouco diferente do seu. Então vamos lá. Ou a estratégia, a forma de executar. Nós vamos sair para evangelizar. Combino com meus membros de célula, da minha célula, de galera, é o seguinte, vamos ganhar nosso bairro para Jesus, vamos começar com o nosso quarteirão aqui. Seguinte, todo dia, por 3 dias, nós vamos nos acordar 4 horas da manhã e nós vamos caminhar nas ruas do nosso bairro, orando, declarando salvação nas casas do nosso bairro. Aquelas pessoas, aquelas famílias do nosso bairro, elas vão para a célula que tem no nosso bairro e nós vamos preparar o ambiente para receber essas pessoas. Então, vocês passam 3 dias orando, de 4 da manhã às 5 da manhã. Preparou o ambiente. Agora é o seguinte, no 4º dia, nós vamos ser intencionais. Nós vamos bater nas campainhas das pessoas. Tu vai por essa rua, eu vou por essa. Qual é o teu propósito? É tocar as campainhas dessas ruas aqui e conversar com as pessoas dessas ruas. Ok? E o meu é esse aqui. Se você negligenciar no seu propósito e for querer assumir a minha missão ali, a gente vai deixar em descoberto aquela outra rua. Vocês estão entendendo? Então, assim, um Ló que não tem o seu mesmo propósito, ao invés dele te ajudar no cumprimento do propósito, ele vai te deixar exausto. Ele vai divergir de você. E na prática, como que a gente pode perceber alguém que não está no mesmo propósito da gente? É alguém que está presente nas programações, mas não se compromete com a missão. Ai, mas eu faço faculdade. Tranquilo, irmão. Você não vai deixar de ir para a sua aula para ir para o Tadel. Até porque a sua faculdade ela tem um período, ok? Terminou a faculdade. Ou então está no mês de férias. Tem a oportunidade de ir para o Tadel. Nós vamos viver o batismo agora. Quantos cursos da nova criatura nós já tivemos aqui? Encerramos a última aula agora, segunda-feira, com o pastor Matias. Quando é que é o batismo? A pessoa vai dizer que não teve a oportunidade de fazer o curso da nova criatura? Talvez não foi uma prioridade. Vocês concordam comigo? Ah, mas eu estava na faculdade. Não, tudo bem, a gente entende. Toda regra tem exceção, ok? Mas um Ló, ele está presente nas programações, mas não se compromete com a missão. Alguém que tem o perfil de Ló, ele até contribui com o movimento, mas não carrega a visão no coração. Nós falamos sobre a oferta aqui. Contribui no efeito manada. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. Mas não tem um coração. A motivação dele não é de fato o que fundamenta a palavra de Deus trazer sobre a gente honrar ao Senhor com os nossos bens. Deu para entender? Participa por vínculos familiares, afetivos ou conveniência, e não por uma convicção espiritual. Mas como é que a gente percebe isso? É na dinâmica, é na vivência, é na vida. Existem reuniões estratégicas e a pessoa parece entediada. É como se ela estivesse voando. Ela só concorda por formalidade. Mas quando menos espera, esse tipo de gente... Eu me lembro demais, o pastor Bruno uma vez fez uma reunião. Se alguém aqui estava presente, puder só confirmar que estava presente,
ainda era na outra igreja ali, no outro prédio. E aí a gente teve uma reunião lá importante. E o pastor Bruno disse, olha, gente, eu queria dar a oportunidade aqui para vocês poderem compartilhar. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, vocês têm liberdade. Ninguém falou. Aí ele disse, porque é o seguinte, depois que vocês saírem daquela porta ali, e vocês tratarem de assuntos que deveriam ter sido tratados aqui, eu vou entender como deslealdade. Eu estou dando a oportunidade. Só que óbvio que ele falou com todo carinho, existe um contexto, entendeu? Então quem é Ló, ele não vai se sentir à vontade de compartilhar sinceramente, naquele momento, o que está passando no seu coração. E vai ter muitas boas justificativas. Mas depois sai falando para um e para outro, disseminando uma diabólica rebelião no seu interior. Esse perfil são pessoas que não vão somar com você ao longo do tempo. Vai chegar uma hora que vai dar problema e vai ter que separar, como Abraão precisou se separar de Ló. Talvez você já viveu isso até lá no seu trabalho. Então, como que a gente identifica esse tipo de gente? Faça uma pergunta sobre a visão da nossa igreja para ela e observa. Se você perceber brilho nos olhos, alegria, mesmo que se trate de assuntos difíceis, mas a pessoa, você percebe que ela realmente quer que a coisa dê certo, apesar das circunstâncias serem contrárias. Aí você começa a perceber sinais de pessoas que estão no mesmo propósito. Por exemplo, peça para a pessoa dar alguma sugestão de como a gente avançar. Dependendo da forma que ela manifesta a opinião dela, você pode discernir ali se ela está por paixão ou por obrigação. Pode acontecer da pessoa estar num dia que não é legal, um dia mal. Pô, pastor, estou cheio de cólica aqui. Eu acho que eu comi algo que não me fez bem. Cara, isso acontece, gente. Só que toda vez, não. Né? Segundo, a pessoa que tem essas características de Ló, ela está mais preocupada com vantagens pessoais do que com visão espiritual. A pessoa que quer se envolver nas coisas da igreja para conquistar clientes para o negócio dela. Você acha que não existe isso por aí? Aqui não, por aí existe. Aquelas pessoas que se envolvem para estar mais pertinho de uma pessoa que ela gosta, que ela paquera. Tá rindo, é? É por isso que a gente tem que discernir, entendeu, gente? É discernimento. Pode acontecer na eventualidade da pessoa vir com a intenção, com a motivação de Ló e ter a vida transformada? Pode. E eu prefiro acreditar sim. Só que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, toda pessoa que chega aqui na nossa igreja, eu aplico fé que ela vai viver uma transformação genuína. Por mais que lá fora as pessoas digam que a Igreja da Paz tem cadeiras lá que estão sendo ocupadas por pessoas assim, assim, assado, meu irmão, pode ter certeza, eu aplico fé que essas pessoas, por mais mal vistas que elas sejam lá fora, elas vão. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é poderoso. Ele me transformou, Ele está me transformando. Rapaz, se Ele tem mudado a minha vida, Ele muda de qualquer um. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos... E quem quiser falar, que fale. É o que eu disse lá na Câmara Municipal. Eu disse, queridos pastores, queridos vereadores, eu entendo que
estreita é a porta do céu. As portas da igreja, elas devem ser escancaradas para acolher todos que queiram entrar. Entendeu? Mas nós temos que ser intencionais em aplicar fé. Que essas pessoas tortas, desmanteladas, elas vão viver uma experiência com Deus e elas vão ter suas vidas transformadas. Amém? Mesmo que ela venha aqui com intenções de vantagens próprias, eu creio que Deus vai mudar o coração dela. Né? Mas nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque tem certas pessoas que demoram um pouquinho mais para ter uma vida transformada. Tem outras, como Judas, que não vão se arrepender nunca. Mas o que elas nunca vão poder dizer é que a gente não acreditou nelas. Agora, óbvio que tem pessoas com esse tipo de perfil que a gente não vai poder dedicar tanto do nosso tempo como a gente queria. Porque tem outras pessoas que estão no mesmo propósito da gente que precisam da nossa atenção e elas vão poder ser um instrumento poderoso de Deus para cuidar de muito mais outras pessoas. Amém? Aí olha só Gênesis 13, versos 10 e 12. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Mas olha só, se Ló fosse um cara quebrantado, ele ia chegar e dizer, Abraão, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu sair debaixo do legado, eu estou lascado. Eu não tenho interesse que os meus pastores dividam do seu. Eu sei que Deus te deu uma missão e eu sou submisso a essa missão. Então, meu irmão, eu não quero confusão. Se não tem pasto para o nosso gado junto, eu vou vender a metade, quem sabe até tudinho. Por quê? Porque eu não quero sair debaixo dessa unção. Vocês estão entendendo? Mas o que foi que ele fez? Olhou para o vale, onde estava o pasto mais verde. Por mais, Netinho, que aquele vale me levasse para Sodoma. Mas como Ló estava focado nos seus próprios interesses, que foi que ele disse? Olha só. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Joaquim, quer ver um Ló? Pastor, eu quero uma oportunidade. Querido, você vai ter que fazer isso tem um trilho. Aí sabe o que é que ele faz? Ele vai lá para outra igreja, que a oportunidade é mais fácil. Simples. Deus te abençoe, irmão. Mas saiba que as portas da nossa igreja não são as portas do céu. Nós vamos continuar de porta aberta para você aqui. Vai. Às vezes demora um pouquinho, mas volta. Amém? Agora, na prática, como que a gente percebe que a pessoa ela está em busca mais de suas vantagens pessoais do que com a visão espiritual, né? É só você avaliar, com foco no ganho pessoal, no conforto, na posição. Uma coisa que eu entendi com a Rose na nossa ordenação foi que a ordenação é tão somente no mundo natural, viu? Porque no mundo espiritual não tem limite, tá? Mas a ordenação é um reconhecimento daquilo que já tem sido feito. Eu não preciso de um título de pastor para eu ser pastor. Eu sou pastor mesmo não tendo um título. Você pode ser o pastor da sua célula mesmo não carregando o título de líder de célula. Quem tem o perfil de Ló não aceita isso. Porque o título para ele é importante. Um perfil de Ló. Aí o pastor só honrou o Diego e não me honrou.
E quem fez todo o trabalho fui eu. Misericórdia, meu irmão. Se o Diego é o teu líder, se o Diego é honrado, tu que está junto com ele nessa missão, tu também recebe essa honra. Só que o teu nome tem que sair lá. Espírito de Ló. Não que a gente não deva dar honra a quem honra merece. Entenda o meu coração. Aqui nós estamos buscando identificar as pessoas que têm o perfil de Ló. Ai, mas o presente do aniversário do Átila foi melhor do que o que ele me deu. Na multiplicação que o Mauro se tornou líder, ele ganhou isso, isso e isso. E na minha foi só esse negocinho assim. Eu não estou sabendo de nada que aconteceu, estou só citando exemplos aleatórios, viu, querido? Bem absurdos assim mesmo, que é para não ter perigo de ter acontecido, a não ser que eu não esteja sabendo. Né? Pessoa que tem esse espírito e o perfil de Ló são pessoas que se interessam mais por projetos que trazem visibilidade ou benefícios imediatos para ela. E se fosse eu que fosse palestrar no Summit Network, eu ia, mas como não sou eu não tenho mais o que aprender com ninguém. Mas se fosse eu que fosse fazer a oração principal da noite de adoração, eu ia, mas como não sou eu. Mas se não for o pastor Anderson que está pregando, eu nem vou levar esse convidado. Misericórdia, meu irmão. Não, eu só vou chamar no dia que eu estiver pregando a oferta. Que é para poder ver que eu prego. Estou citando exemplos aleatórios. Espírito de Ló está repreendido no nosso meio, em nome de Jesus. Quem tem espírito de Ló pode usar a espiritualidade como disfarce. Só disfarce. Porque a realidade é que os seus valores se amoldam com o ambiente onde ela está inserida. Espírito de Ló. Como que a gente identifica? Observe as reações diante de tarefas de bastidores. Tarefas ocultas. Tarefas difíceis e sem destaque. Aí você vai começar a perceber. Veja se existe prontidão em servir no anonimato. Alguém já ouviu falar da geração Ur? Pronto. Pessoas que têm o espírito de Ló têm dificuldade de servir no anonimato. Tem que aparecer de alguma forma. Né? Terceiro, partindo para o fim aqui. A pessoa que tem espírito de Ló vive por vista, não por fé. Só acredita no que vê. Especialmente quando já está pronto. Ló viu tudo verde. Tudo bonitinho, já estava tudo certo, não precisava pagar preço nenhum, era só levar o gado para lá para comer. Escute, eu identifico isso como, chega aqui uma pessoa e me apresenta o fulano, que já fez curso de teologia, fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Escute bem. A pessoa se promove na qualificação do outro. Não quer saber caráter, não quer saber a história, não quer, só olha para o título. Por quê? Quer se promover com o outro. Aí quando vai ver, tem a vida, esse outro que tem um monte de título, tem a vida, já aconteceu aqui umas 3 vezes isso. Só bucho. Por quê? Espírito de Ló. Olha o verso 10 do capítulo 13. Olhou então Ló e viu, diga, viu, todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Na prática, as pessoas que tomam decisões baseadas na aparência externa e não por direção espiritual. Eu vou comprar esse tênis porque é da marca tal. Ló não pensa na possibilidade dele estar sendo pedra de tropeço. Porque quem conhece sabe que ele não pode comprar aquilo.
mas é importante para ele. Valoriza mais os campos verdes do que as promessas invisíveis. Isso é muito forte. Só foca no que vê. Meu irmão, tu tem uma promessa de uma célula próspera, multiplicadora. Como é que essa célula começa? Ela começa grande, sim ou não? Ela começa com um monte de líderes, sim ou não? Aí Ló vê uma célula top. Aí entra com tudo. E ao invés de fazer essa célula romper e crescer, faz é desmantelar toda a célula. É assim que acontece, infelizmente. Tem dificuldade com processos demorados. Se tem uma coisa que nós aprendemos nessa conferência foi sobre a necessidade de desertos, de esperas, para que nós sejamos forjados, para nos tornarmos homens e mulheres de Deus aprovados. Mas Ló olha para a aprovação como algo ruim, quando na realidade a aprovação é o que está engrossando nossos coros e alargando as nossas mentes para que a gente possa desfrutar de uma liderança mais ampliada. É assim. Ló valoriza grandes igrejas. Ló valoriza estruturas ou números, mas não valoriza o quebrantamento. Não valoriza o discipulado. Como que a gente identifica esse tipo de gente? Veja se ele celebra o que Deus está fazendo, mesmo quando ainda não se vê os resultados com os olhos naturais. Esse espírito de Ló, ele pode ter 5, 6 discípulos. Se um dá problema, é como se nada mais servisse. Por quê? Porque está focado só na aprovação. Então, se um não deu certo, o que é que os outros vão pensar a meu respeito? O erro faz parte do aprendizado. Perceba, se as suas decisões são baseadas em oração e fé, ou em oportunidades e lógicas humanas. Porque Ló, ele só depende das forças dos seus próprios braços. E é tão insensível que sequer percebe a unção que está deixando de lado. Esse é o espírito de Ló. Quarto, pessoas que têm esse espírito de Ló, quando surge conflito ou desconforto, preferem se separar do que se submeter ou alinhar. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. O que é que Ló fez? Preferiu se separar. A gente, na Bíblia, trata da história é porque eu não estou lembrado agora o personagem exatamente, mas se você ler lá na Bíblia, você vai encontrar, eu não sei se foi, quem foi que saiu limpando os poços que tinham sido entupidos e os poços que foram cavados pelos seus pais. Alguém lembra aí? Enfim, depois eu posso ver e passar para vocês. Quando esse homem de Deus começou a cavar os poços que deram água, seu inimigo chegava e começava uma confusão. E o que é que ele dizia? Não, eu não quero entrar em conflito, fique com você. Procura aí, Daniel, por favor. Eu vou procurar um outro lugar. E ele levava o pessoal dele para outro lugar. Foi de Jacó, não foi? Eu estava querendo falar Isaac, mas estava com medo de levar para a confusão. Foi Isaac. Pode olhar. Segundo momento que ele cavou e deu água, o que foi que aconteceu? Chegaram divergindo com ele. O que foi que ele fez? Pode ficar. Eu não quero confusão. E ele foi e cavou um outro poço. Acho que foi no terceiro poço que ele cavou, que
não teve mais divergência ali, eles prosperaram assim, tremendamente, né? Então, quem tem o espírito de Ló, não vai se humilhar, vai resistir, porque o que deve prevalecer é a própria vontade, né? Então, na prática, como que a gente identifica, né, essas pessoas que preferem se separar? Tem dificuldade de ser confrontado e evita conversas difíceis. Quando está no momento de correção, responde com afastamento, silêncio ou vitimismo. Ela nunca aceita o confronto. Ou ela vai justificar, ou ela vai fazer que nem o Joãozinho, que a professora disse, senta todo mundo, o Joãozinho ficou em pé. E aí a professora disse, Joãozinho, se sente, Joãozinho. O Joãozinho, não, professora, eu não vou sentar. E a professora, Joãozinho, se você não sentar, eu vou lhe levar para a diretoria. Aí o Joãozinho sentou, mas dentro o Joãozinho estava pensando, eu estou sentado no meu corpo, mas na minha cabeça eu estou em pé. Eu estou em pé. Ou seja, tá, mas não está de coração, né? Ela não suporta a pressão relacional saudável. Rompe antes de alinhar. É isso que a gente vê lá no mundo, lá fora. As pessoas não buscam resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Os relacionamentos lá fora, eles são extremamente solúveis. Por quê? Porque exige um preço. De eu chegar e dizer, Luiz, cara, me perdoe, meu irmão, eu pisei na bola. Ou então eu chegar, Luiz, cara, olha, aquela forma que você falou, aquilo que você fez, eu acho que não foi legal, cara. Eu me senti ofendido, eu estou magoado com isso, e eu queria que você refletisse sobre o que você fez. Aí o Luiz vai fazer o quê? Poxa, Anderson, me perdoe, cara, eu estava com a cabeça quente, assim, eu pisei na bola, você me perdoa. Está tudo certo, resolvido, restauramos ali aquele conflito. Mas lá fora é cada um mais orgulhoso que o outro, e Ló nunca vai se submeter, ele prefere se separar. Queria ver se ele tivesse separado na hora que saiu. Mas depois que aproveitou a bênção da provisão de Deus, né, na vida do seu tio, aí que ele achava que estava tudo certo, foi embora. Coitado, né? O espírito de Ló vai embora sem se explicar. Deus está me dirigindo para outro lugar. Simples assim. Mas, na verdade, tem coisas que geraram aquele sentimento e ele simplesmente não tem interesse de ser sincero. Ai, Mauro, não quero mais estar na tua célula, eu vou para a célula do Daniel. Mas, antes, eu fiz alguma coisa e tal. Não, é porque Deus me dirigiu assim. Só que eu estava chateado com o Mauro. Porque o Mauro tinha me emprestado R$10 e eu disse que ia pagar dia 5 e não paguei. E o Mauro me deu um bom dia e eu achava que ele estava me cobrando. Então eu estava muito chateado. Você está entendendo? Exemplo besta, mas às vezes acontece. Né? Como que a gente identifica? Quando a gente aplica Mateus 18:15, né, a gente vai ver como que a pessoa demonstra humildade. A gente começa a identificar. Então, você vai observar se nas discordâncias essa pessoa procura paz e submissão ou ela simplesmente se distancia sorrateiramente. Você já percebeu que quando você sente falta de um irmão, que você liga para ele e pergunta, está tudo bem? Eu senti, não, está tudo bem, é porque eu acabei não conseguindo ir. Aí o cara está com 5 semanas que não aparece na célula, no Tadel, no discipulado, e você liga, irmão, não está bem, querido. Eu aprendi com o pastor Silas Malafaia. Na hora que eu quero saber se um discípulo meu não está legal, eu pergunto para a esposa dele. E eu não caí na besteira de fazer isso aqui publicamente um dia? E a esposa foi tão sincera, porque eu disse, cara, eu estou maravilhado com o jeito de ser desse cara. Eu perguntei para a esposa dele, que estava aqui. Eu disse, minha querida, em casa ele é assim também. Para que eu fui perguntar isso? Hein? Vocês sabem o que foi que ela respondeu? Que não, cara.
Eu quero acreditar que ela não entendeu a minha pergunta, né? Mas assim, brincadeiras à parte, gente, às vezes a pessoa chega para conversar contigo, um discípulo, e tu pergunta, tá tudo bem, cara, como é que você tá e tal? Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí tu pergunta para a esposa, aí tu vê, cara, que não tá nada legal. Não tá nada legal, né? Então entenda uma coisa, Ló, ele não é um inimigo. Essas pessoas não são nossos inimigos. Mas quando é mantido por tempo demais do seu lado, ele limita o que Deus quer te mostrar. Amém? E eu quero encerrar com uma frase que eu queria que você guardasse no seu coração. Diga assim: discernir não é julgar. Entenda isso, porque às vezes o cão é tão sujo. Quantas vezes eu me senti preconceituoso? A minha esposa é testemunha disso. Amor, eu estou sendo preconceituoso, amor. Quando, na realidade, eu estou só discernindo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas chega um pedinte que você olha e diz, cara, eu vou ajudar. Você sente uma paz no seu espírito, e eu só não vou dar mais porque eu não posso agora. Mas ainda vou pegar o telefone dele para no dia que eu tiver, eu ligar para ele para abençoar a vida dele. Mas tem aqueles outros, cara, que chega que tu já trava o coração. E eu sofro tanto, porque eu só me lembro do pastor Eibe dizendo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-lo dizer alguma vez. Ele disse mais ou menos assim, toda vida que chega alguém me pedindo uma esmola, eu imagino que é Deus mandando um anjo para testar meu coração. E eu não consigo, às vezes, cara. Eu sei que ele falou isso, não foi para trazer como regra para a nossa vida, mas isso ainda ecoa, assim, na minha memória. Porque toda vez que eu sinto uma resistência, porque eu acho que alguém está querendo me fazer de besta, de trouxa, eu tenho uma característica que a Rose sabe muito bem, eu prefiro pecar por excesso de fé do que por excesso de desconfiança. Mas tem horas, cara, que eu olho para a pessoa e digo, cara, aqui não. Aqui não. Né? Então é isso. Que nós possamos entender. Discernir não é julgar. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar em nome de Jesus.